noite, amados. Mais uma vez é motivo de alegria para nós, privilégio de podermos mais uma vez adentrarmos a casa do Senhor e aqui nos alimentarmos do seu banquete preparado para nós nesta noite. Todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, você também estará se alimentando aí onde você está. Quero ler um texto da palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 11, verso 27. Vou estar tratando de um assunto hoje que encontramos nele alguns paradigmas, ao mesmo tempo que ele é de fácil compreensão, encontramos por muitos controvérsias, ao mesmo tempo que ele é almejado, desejado, mas não é compreendido como se deveria ser. E eu quero trazer luz a este tema. Nós, cristãos do século 21, nós precisamos mais do que nunca de voltarmos à raiz da palavra de Deus, nos assegurarmos nestas verdades, para que, de fato, este mundo, seu contexto possa ser mudado por nossa instrumentalidade diante do contexto social onde nos encontramos. Vou estar falando sobre bênção de Deus, o que fazer para recebê-las. Está presente conosco o pastor Fábio, Vitória, mais especificamente lá em Aracruz. Quero convidá-lo aqui à frente para que esteja orando por nós, logo após a leitura da palavra de Deus. Deuteronômio 11, 27. Vocês terão bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Vocês terão bênçãos, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Vamos orar com o pastor Fábio. Santo Deus, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, para juntos assim entoarmos cânticos de louvor e adoração ao Teu nome. E assim como já procedemos, agora pedimos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito abençoe as nossas mentes e corações, para que possamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor através do Teu servo nesta noite. Ó Deus, muitas vezes nós estamos às buscas das bênçãos do Senhor e esquecemos o Deus das bênçãos. Esquecemos os desígnios orientados pelo Senhor e os preceitos estabelecidos em seus mandamentos sobre o que devemos fazer para assim alcançá-las e, tendo-as alcançado, reconhecer que não é mérito nosso, mas é graça do Senhor. E nesta noite nós pedimos que a Tua unção esteja sobre o Teu Filho, abrindo, ó Deus querido, a Tua boca como instrumento em Tuas mãos, para ministrar aos nossos corações não aquilo que estamos desejosos de ouvir, mas aquilo que o Senhor já tem preparado e sabe a necessidade do Teu povo para que ouçamos. Que possamos transformar tudo aquilo que ouvirmos em prática, para desfrutarmos em sim das bênçãos que o Senhor tem preparado para o Teu povo, para esta igreja, para esta cidade, para esse país, ó Deus querido, para o mundo do Senhor. Nós oramos e agradecemos, somos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Está conosco a Tatiane, esposa do pastor Fábio, minha filha, vai estar fazendo uma cirurgia em breve
mas com a graça de Deus tudo estará correndo bem ali. Está também os seus filhos, o João e o Miguel, que já deve estar tirando um cochilo, ou melhor dizendo, está orando pelo seu avô, né? A todos vocês visitantes, muito obrigado pela presença de vocês. Falei que bênçãos é um assunto simples, fácil, mas também controverso. Por quê? Há pessoas que têm em mente o fato delas serem pessoas boas, Deus tem por obrigação de abençoá-las e pronto. É simples assim. Outros pensam porque são membros de uma igreja, já têm as bênçãos de Deus em suas vidas. E outros acham que Deus tem que fazer que tudo aconteça do jeito que eles querem, do jeito que eles almejam, para que eles possam estar presentes na sua casa. É como se Deus fosse um massageador de egos humano. É como se Deus fosse alguém dependente de um ser humano na sua obra, no seu reino. Olha, meu filho, faça isso e eu vou te dar tanto, como nós presenciamos nos times de futebol. Queridos, essas compreensões, lamentavelmente, só têm trago prejuízo para o Evangelho, prejuízo para o fortalecimento da nossa fé, prejuízo para o reino de Deus. Será que Deus tem por obrigação abençoar a todos? Será que todos que se dizem ser membros de uma igreja são abençoados? E algumas pessoas gostam muito de cantar o hino 168 do cantor cristão, chuvas de bênçãos, e acham que Deus está empurrando bênçãos para baixo. Meu filho, vai lá que está chovendo bênção, vai lá colher bênção, leva um caminhão, sai colhendo, porque são muitas bênçãos que eu estou jogando. Mas leem direitinho a letra deste hino, e vocês também irão perceber que esta não é a realidade do autor deste hino ao compor essa bela música que nós cantamos e gostamos de cantar. Será que Deus faz de tudo para nos agradar? Amados, toda esta confusão existe porque tem muitos pregadores usando de demagogia, pregando mentiras, engodos, para enganar adébitos, para encher a igreja, fortalecer a sua igreja em sentido geral. Pregadores que têm prometido a utopia de um mundo de realizações e prosperidade que a Bíblia não faz menção. Pregadores que têm divulgado sonhos irrealizáveis como se realizável fossem. Pregadores que têm levantado para os fiéis que eles podem sim ter grandes conquistas, até mesmo conquistas inatingíveis, inalcançáveis, mas pelo poder da fé eles vão chegar lá. E é interessante que quando os fiéis não alcançam, não tomam posse, não recebem estas bênçãos, eles têm a cara lavada de chegar para estes fiéis e falar que eles não receberam porque eles não têm fé. Não tem fé ou pedir o mal. O
que nos diz a palavra de Deus? Tiago 4,3 nos diz: pedem e não recebem, porque pedem mal. E se pediram mal, é porque não foram bem orientados. E se não foram bem orientados, a culpa não é deles. A culpa é desta liderança, desses pregadores, pregoeiros, que estão aí lutando com tudo, fazendo de tudo, falando de tudo, para alcançar, e até mesmo aqueles que Deus não tem no seu propósito alcançar por aquilo que eles são. Pastor, mas Deus quer salvar a todos. Sim, mas nem todos querem ser salvos, e Deus sabe disso. A Bíblia é muito clara, e a Bíblia nos diz, o próprio Jesus fala que aqueles que vêm a Ele é porque Deus os enviou. A Bíblia nos diz que Deus tem prazer e retarda o seu retorno, porque almeja que todos venham a chegar ao conhecimento da fé e sejam salvos. Mas o próprio Jesus nos diz que nem todos entrarão no aprisco da salvação. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E quando então os fiéis começam a ir em busca desta fé ilusória, no inalcançável, no inatingível, e não conseguem, não recebem, não têm, o que acontece? Eles se frustram com eles mesmos, quando começam a falar: eu não sou merecedor, eu não sou digno, por isso eu não recebi. Por outro lado, começam muitos a se revoltarem contra Deus. Mas Deus, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu contribuo, e eu não recebo a bênção que eu tenho te pedido. E quando não recebem, viram as costas para Deus, vão embora. Os falsos pregadores têm prometido aquilo que eles não vão cumprir, aquilo que Deus não os autorizou a oferecer no seu nome, aquilo que a própria palavra de Deus não nos diz. Mateus 23:4, vemos uma conduta já lá no início do Novo Testamento, os líderes colocando fardos pesados e difíceis para o povo, e Jesus nos diz que eles não moviam nem o dedinho para poder fazer cumprir aquilo que estavam falando. E essa demagogia, queridos, isso não é algo que está surgindo agora no século 21, não. Essa demagogia, essa pregação de falsa esperança, de engano, de engodo, isso vem lá do Velho Testamento, isso vem lá do passado. Querem ver? Jeremias 23:16 nos diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca de Deus. Vivemos numa época em que as pessoas hoje dão ordens a Deus. Eu ordeno, eu determino. A senhora da nossa igreja, mal no UTI, estive lá visitando aí o médico, conversando com o médico, me falou: pastor, todas as nossas probabilidades se esgotaram. Se não acontecer um milagre, ela talvez 2 dias
Alguém da família ia numa igreja, porque nessa igreja tinha poder. E levaram um cidadão da igreja, líder, para ir lá orar, porque ele tinha poder. E a oração daquele homem, como nos passou o esposo, foi: vocês podem ficar tranquilos. Isso era numa sexta-feira, já de tardezinha, porque na segunda-feira ela vai estar na casa de vocês novamente. Podem ter esperança, podem acreditar, porque isto vai acontecer. De fato aconteceu, ele não mentiu, só omitiu parte da verdade. Ela foi para casa, não viva, mas dentro de um caixão. E o mais nojento nisso tudo é que essas pessoas ainda exploram estes que não têm conhecimento da palavra, pedindo oferta para a construção de suas igrejas. A pergunta então que surge, ou as perguntas que surgem em torno deste assunto são: as bênçãos de Deus são de fato alcançáveis? Podemos recebê-las? Todos têm acesso a elas? E eu digo para vocês, conforme a própria palavra, sim, dentro do contexto colocado pelo próprio Deus em sua palavra, que muitos não querem ver, outros não querem conhecer, apenas querem as bênçãos, mas saem fora da parte 2, na qual Deus diz: vocês têm que fazer isto para receber minhas bênçãos. Queridos, em nosso meio, temos visto também, lamentavelmente, propagado a ideia de que, se Deus nos fez uma promessa, Ele fará de tudo para cumpri-la, ou fazer cumpri-la em nós, independente da nossa cooperação, independente da nossa obediência a Ele, independente de como nós vamos estar naquele contexto de chamado para executar a sua missão. É um cântico muito conhecido, eu vejo muitas pessoas cantando esse cântico, e é um cântico bonito. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Legal. Quem não gosta? Eu não morrerei. Eu não morrerei, eu não morrerei. Beleza. Maravilha. Moisés foi chamado por Deus para uma missão, e nós sabemos, através dos relatos bíblicos, conduzir o povo de Israel até a terra prometida. E a pergunta então que eu faço é: ele cumpriu essa jornada até o fim? A resposta é não. Mas onde entra eu não morrerei? Entra no quesito obediência a Deus. Vamos lá em Deuteronômio 32, de 49 a 52. Olha o que acontece, queridos, para que vocês não vivam iludidos, enganados com falácias de homens e não segundo palavra de Deus. Deuteronômio 32, começando com 49. Suba as montanhas, Deus falando com Moisés, suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na manhã que você tiver subido, você morrerá. Deus está falando para Moisés, queridos.
e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim? 51. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Gades, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. 52. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. 34, 4 e 5, também em Deuteronômio. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Moisés morreu. Queridos, nós temos que entender a palavra de Deus como ela é. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Cuidado com algumas interpretações que têm sido apresentadas em nome de Deus e você não encontra respaldo na própria palavra. Sai fora disto. O certo, o correto é falar: eu não morrerei enquanto estiver no contexto da obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Eu não morrerei enquanto eu estiver desenvolvendo a missão, submisso a Deus, fazendo o que lhe agrada. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Como costumo falar, Deus é Deus sem nós, e nós, sem Deus, não somos nada. Queridos, existem diversas condições a serem observadas para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. E aqui que eu quero que vocês atentem de fato, porque vai estar esclarecendo para você mesmo, se é a sua situação, o porquê de você às vezes fala: mas eu tenho pedido, não recebo, eu tenho clamado e até agora nada. Então você agora vai saber se isso está sendo uma realidade na sua vida. Por que você não está mudando? Por que você não está sendo alguém diferente? Por que você não está crescendo? Por que você não está tendo as bênçãos de Deus? O que fazer para receber as bênçãos de Deus no contexto da sua vontade? E aqui eu não vou estar falando de salvação, que é pela graça, né? Como nós bem sabemos, até aquela situação do jovem que correu até Jesus e falou: bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? Né? E Efésios 2,8 nos diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para ser salvo, né, ou para receber a salvação, eu tenho que crer. Agora, para receber as bênçãos de Deus, eu preciso de obedecer a Ele. Deuteronômio 11:27 nos diz: vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando.
Lucas 6,46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu lhes mando. João 14,21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Queridos, Abraão, para ser abençoado, ter um filho e uma descendência numerosa, como foi dito por Deus a ele, teve que sair da terra onde habitava com seus pais. Gênesis 12:1 nos diz: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Projeta para mim aí, Charles, Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seus filhos ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Venha, tome a sua cruz, siga-me. Deus está mostrando algo aqui para nós, amados. Tem um hino que Luiz de Carvalho, canta, ele já é falecido, e que diz o seguinte: se meus pais não me impedem a ir. Eu estou falando porque às vezes há pessoas que gostam de tomar decisões em conjunto. Ah, não, mas eu só posso se. Ah, não, mas eu só vou se. Salvação é individual, é pessoal, é cada um dando conta a Deus. Então, se você não fizer a sua parte, não espere contar com a parte dos outros para somar com a sua. João 14:21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Abraão, então, para receber essa bênção, Deus diz para Abraão: saia do lugar onde você está. Essa é a questão. Muitas pessoas precisando da bênção, querendo a bênção, e Deus está falando: saia da sua terra, saia do seu comodismo, saia desta vida sedentária, comece a se comprometer na obra, participe, atue, faça, seja exemplo. Na ex-igreja tinha um garotinho devia ter mais ou menos uns 6 anos, a criança que todo mundo gostava dele. Os pais levavam ele até o portão da igreja e falavam: meu filho, vai agora, assista o culto. Mesmo aquele garotinho tendo a alegria do ambiente no qual ele estava, a gente sentia na sua fala, nos seus olhos, a necessidade dos pais estarem ali presente com ele. Mas pela graça de Deus, pelo menos o tempo que lá nós estávamos, aquele garotinho chegava todo domingo cedo e participava das atividades da igreja. Às vezes nós queremos fazer com que nossos filhos sigam aquela lei. Nós costumamos muito a falar, faça o que eu digo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Um exemplo nosso vale mais do que 1000 palavras na cabecinha de uma criança. Então nós vimos que Abraão, para ser abençoado, estava nesse contexto. Os discípulos de Jesus, após andarem com Jesus noite e dia, 3 anos, tiveram que esperar mais um tempo em Jerusalém,
para aguardar o cumprimento da promessa de Jesus para receberem a bênção prometida. Agora, se eles tivessem ido lá para Emaús, se eles tivessem ido lá para a China, lá para a Ásia, eles não teriam recebido a bênção de Deus. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de serem abençoadas, porque não estão onde Deus quer que elas estejam. Deus tem bênção para muitas pessoas hoje. Será que todas essas pessoas que receberiam bênçãos de Deus hoje estão aqui? Eu não sei. Eu não sei nem quem Deus vai abençoar de uma maneira especial, porque isso compete a Ele, vem dEle. Mas quem não está, pode ter certeza de uma coisa: Ele não vai entrar no seu e-mail, no seu WhatsApp, e vai mandar para você lá uma cartinha para você vir dia tal, que Ele vai te dar essa bênção. Quem perdeu a oportunidade, perdeu. Para receber as bênçãos de Deus no contexto da sua vontade, eu preciso crer que elas se cumprirão. Lucas 1,45, feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, se eu quero algo, se eu preciso de algo, e eu entendo que somente Deus pode me conceder, eu tenho então que começar a exercitar a minha fé. E não estou falando aqui de um mero assentimento intelectual, conhecer de ouvir falar. Estou falando de você, de fato, se ainda não tem a certeza, a convicção que aquilo vai ser uma realidade, de fato, comece então a trabalhar isso em você. Porque enquanto você não trabalhar isto em você, essa bênção também não chega até você. Aquela mulher que foi até onde Jesus estava, e no caminho ela já ia falando: se eu tocar apenas na orla do seu manto, serei curada. Se eu tocar apenas na orla do seu manto, eu serei curado. E nós sabemos daquela situação, uma mulher jamais poderia chegar diante de um sacerdote como ela fez. E ela rompe todas as barreiras e chega lá em Jesus e toca na orla das vestes de Jesus. Ela tinha fé que se ela fizesse aquilo aconteceria e ela seria curada. Esta é a maneira que nós temos que pedir as coisas a Deus, com fé. Mas eu tenho que exercitar, eu tenho que trabalhar minha fé. Hebreus 11,6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amados, quem duvida não recebe nem a salvação, muito menos as bênçãos de Deus. Tiago 1, 6 e 7 nos diz: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Ou você tem uma fé fortalecida, ou você trabalhe esta fé para que ela se fortaleça, ou você não terá nada de Deus na sua vida. Salmo 37, 4 e 5 nos diz: deleite-se no Senhor, se alegra no Senhor, viva com encantamento na presença de Deus, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Os amados puderam perceber que desde o começo nós temos trabalhado uma palavra-chave que é obediência.
E essa obediência me leva a confiar em Deus. Tem um cântico que nos diz, acho que foi cantado hoje, não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Porque Deus é a minha realização de forma plena. Deus estando comigo, eu não preciso de mais nada. O resto é lucro. Quando Moisés estava pegando aquela empreitada para levar o povo de Deus, e Deus diz assim: Moisés, esse povo é muito rebelde, eu não vou com ele não, porque se eu for, eu vou acabar matando essa turma. Então você vai e leva o povo. Moisés chega para Deus e diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça ir. É interessante que tem pessoas que estão pulando e saltando: ah, Senhor, legal, o Senhor não vai não, não tem importância não, pode deixar que eu dou conta, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu resolvo. Não resolve não, meu irmão. Não resolve não, minha irmã. Sem Deus nós não somos nada, é o que Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Moisés, por ter convicção, conhecimento, ser servo do Deus Altíssimo, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos mande ir. O Senhor pode mandar um anjo, o Senhor pode mandar quem o Senhor quiser, um querubim, mas eu, porque conheço o Senhor, eu quero o Senhor. Às vezes o crente se contenta com um anjozinho, um querubim, os guardiões celestiais. Mas por que eu vou me contentar com estes que são seres importantes, se eu posso contar com a presença de Deus, o Supremo, o Soberano, o Todo-Poderoso, na minha vida? Eu não sei a situação que você está vivendo, que você está passando, mas eu quero te colocar por dentro de algo que é muito importante para você. Deus tem o que você precisa. Deus tem o que você procura. E somente Deus pode conceder a você a graça de fazer com que você possa andar com Ele eternamente. Lamentavelmente o nosso tempo se esgotou, mas eu quero convidar você, com a graça de Deus, nós vamos estar aqui domingo que vem à noite, e vamos obedecê-lo, para que Ele nos agracie com esta possibilidade de podermos retornar à sua casa e continuar ouvindo aquilo que o seu Santo Espírito vai estar acrescentando às nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, e que semana que vem, domingo à noite, possamos novamente nos encontrar na presença sagrada desse Deus maravilhoso.